Aleluia, graça e paz, queridos, a paz do Senhor, aleluia. Eu estava com saudade, estou de férias e tirei os primeiros 15 dias do mês para dar uma descansada, para viajar um pouco com a Sarinha. E confesso que a gente está longe, mas o coração está aqui. A gente fica... Falei para a Sara, vamos procurar uma igreja para ver se a gente consegue participar de um culto, porque parece que falta alguma coisa no nosso cotidiano, quando nós não estamos participando de um culto. Pois bem, nós estamos falando sobre, nesse mês de novembro, sobre o caminho que nos leva ao avivamento. E certamente você já ouviu palavras ministradas aqui, poderosíssimas, que te traz a consciência e como precisamos andar, ou como precisamos ser inseridos no avivamento. O Senhor tem algumas vezes ministrado ao meu coração. E outro dia eu estava pensando acerca do avivamento e ouvi alto e claro o Senhor dizendo ao meu coração que para que a gente possa participar do avivamento, precisamos tomar algumas medidas ou caminhar por alguns lugares que o Espírito Santo de Deus quer que a gente caminhe. Eu quero começar lendo um texto bíblico de 1 Pedro, capítulo de número 6, capítulo de número 1, versículo de número 16. Eu quero, versículo de número 13, começar pelo verso de número 13. Pedro está trazendo aqui uma exortação para um dos pilares que são importantes para que possamos ser inseridos no avivamento, que é a santidade. Se não houver santidade na nossa vida, nós não viveremos o avivamento. E o que significa santidade? Santidade significa ser separado do mundo, daquilo que te provoca ou daquilo que te leva a viver uma prática de pecado. A santidade, ela provoca em nós o desejo de nos separarmos e estarmos distante do pecado e do mundo. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer no verso de número 13. Ele diz assim: portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores da vossa ignorância. Aí o verso 15, o apóstolo Pedro diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos santos também em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santo, porque eu também sou santo. Qual é o ensinamento ou o que eu posso extrair, tirar deste texto para aplicar na minha vida? O verso 13 que lemos, o apóstolo está dizendo assim: portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrio e esperai até o fim pela graça. Pedro está dizendo assim: olha, quando você cingir
os lombos da sua mente, e que você estiver sóbrio, porque quem está embriagado pelo pecado não consegue ter a visão, não consegue entender o que é a santidade, porque ele está engodado, ele está abraçado, ele está vivendo a prática de pecado. Paulo, quando escreve na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, ele começa a falar sobre aquilo que é produzido pelo pecado na nossa carne. Quando ele começa a falar sobre isso, antes, ele diz assim: vocês precisam andar pelo Espírito, para que não cumprireis a concupiscência da vossa carne, ou o desejo da vossa carne, porque quando eu cumpro os desejos da minha carne, sabe o que eu me torno? Amigo do mundo, e eu fico distante da presença e da glória de Deus. E uma das coisas que eu e você precisamos conservar nos dias de hoje é a presença do Senhor em nossas vidas, a glória de Deus em nosso coração, a presença do Espírito Santo em nós. Aliás, a Bíblia diz que a partir do momento que eu confesso a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e eu declaro isso diante dos homens, sabe o que eu me torno? Templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita dentro de mim. E a Bíblia também diz que não é para que eu venha entristeçais, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Quando eu pratico aquilo que é desejo carnal. A concupiscência da carne me faz me tornar inimigo de Deus e me faz tornar amigo do mundo. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Vamos lá. Quando eu penso em santidade, eu preciso me separar para Deus. Santidade é se separar para Deus. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou fazer pelo Espírito nesta noite. Eu preciso que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você precisa se separar para Deus. Se separe para Deus. Pastor, como é isso? Me separar para Deus, eu vou deixar de comer, de beber, eu vou deixar de passear, de viajar, de ir para um lugar bom, de ter uma festa com a minha família? Não. Você vai continuar fazendo tudo isso, mas agora de maneira sóbrio, agora com a consciência cingida de que você tem alguém que controla, você tem alguém que você pertence a Ele, e esse alguém é Cristo, e que pelo Espírito Ele provoca em você todos os dias o desejo de estar perto dEle. Agora eu vou dizer uma coisa para você nesta noite: não é fácil você ter uma vida de separação, de santidade. Nós somos roubados todos os dias, todas as manhãs, com o entretenimento da vida, principalmente nesse tempo. Eu não sei se você teve a percepção ou tem a percepção de que de 4 ou 5 anos para cá, mais ou menos, as tecnologias têm sido avançadas e quase nós não conseguimos acompanhar aquilo que chega de novo. A cada minuto aparece um aplicativo, a cada minuto aparece um aplicativo para nos provocar a parar e a olhar e a nos prostituirmos, a deixarmos a presença de Deus de lado e vivermos aquilo que traz prazer para a nossa carne. Se eu quero estar inserido no avivamento, eu preciso praticar santidade, eu preciso viver santidade. Olha só o que diz o Salmo de número 99. Precisamos entender uma coisa, que devemos colocar em nosso coração e estabelecer um padrão de santidade. Não é da noite para o dia que você estabelece isso. Jesus disse que, como nos dias de João Batista, o céu é tomado por força e por violência. Você já parou para pensar nisso?
Para você chegar no céu, você tem que lutar, tem que ter força, tem que ser resiliente, você tem que tomar posição, tem que se levantar, tem que olhar para o mundo e dizer assim: eu não te quero, eu não te pertenço, eu não vou viver essa vida de escravo mais no mundo, porque eu pertenço a Jesus. Mas o salmista no Salmo 99, verso 9 diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Ou seja, o que faz com que eu estabeleça um padrão de santidade é quando eu paro para exaltar o Senhor. É o início, é o começo. Quando eu então paro para exaltar ao Senhor, que eu tenho um tempo de qualidade com o Pai, e que eu exalto a Ele, e que eu compreendo que Ele é Senhor da minha vida, eu estou iniciando então o processo, começando o padrão de santidade na minha vida, porque eu reconheço quem é Ele para mim, eu reconheço quem é Jesus para mim, eu reconheço o sacrifício dele na cruz do Calvário. O sacrifício dele na cruz do Calvário veio para rasgar a cédula de condenação eterna das nossas vidas. Nós estávamos condenados para a morte eterna. Só que na eternidade, o Pai olhou para mim e para você e disse assim: não, vocês não vão morrer, vocês vão viver. Só que para viver tem um padrão, eu preciso me adequar a ele. Se eu não estabelecer um padrão de santidade ao Senhor na minha vida, sabe o que eu faço? Eu coloco Jesus todos os dias na cruz, eu o crucifico novamente. Eu retorno, eu começo a voltar atrás e eu olho para a cruz e vejo Jesus na cruz novamente. E não é para isso. Precisamos sentir a necessidade de nos santificarmos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Olha só o que o escritor aos Hebreus está dizendo: que nós precisamos seguir a paz com todos. É fruto do Espírito. Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5, verso 23, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, e termina com domínio próprio. É fruto do Espírito. O escritor aos Hebreus está dizendo: segui a paz com todos e a santificação. Quando eu começo a viver paz com os outros, aí eu começo também a entrar no caminho da santificação, eu começo a me santificar. E a santificação, meu irmão, nós precisamos provocar em nós esse desejo todos os dias. É como eu disse, estabelecer padrão. Sabe por quê? Porque sem santificação, a Bíblia diz que ninguém verá Deus. Você já imaginou você participar do culto 30, 40 anos e findar a vida? Acabou. Imaginamos que amanhã eu esteja lá no cemitério São João, sendo velado. Para mim acabou. Só que se eu não tiver estabelecido um padrão de santidade para com Deus, sabe o que vai acontecer? Tudo termina ali. O sacrifício de Jesus foi anulado. Não serviu para absolutamente nada. E aí, eu vou viver uma morte eterna, porque eu não estabeleci para mim um padrão de santidade. E que nesta noite eu e você, precisamos ser provocados pelo Espírito para que vivamos santidade ao Senhor. Aleluia! Efésios capítulo 1, verso de número 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O Senhor nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse, o Senhor me escolheu e escolheu você. Mas para um padrão, para sermos santos. Você consegue entender isso? Olha só, nada existia. A terra era sem forma e vazia. Nada existia. Lá na eternidade, quando ele se reúne
Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade se reúne e diz assim: façamos o homem, nossa imagem, nossa semelhança. Lá na eternidade, Ele te escolheu para que você fosse santo, para que você se santificasse, para que eu me santificasse. Oh, que o Espírito Santo nesta noite provoque no nosso coração o desejo de mudança, de termos de verdade mudança no nosso comportamento, de termos desejo de verdade para viver uma vida parecida com Deus no máximo que pudermos, porque isso é passageiro, é como a neblina da manhã. Logo o dia desponta, fica uma neblina, e logo o sol chega e a neblina se dissipa, vai embora. Assim é a nossa vida. Por isso que eu preciso me preparar todos os dias. Quando eu digo assim, que eu faço oração para que o Espírito Santo provoque no seu coração o desejo de você se santificar, eu estou dizendo: Senhor, não provoque só no coração da igreja, mas provoque também no meu coração. Paulo escrevendo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Algumas vezes eu me pego fazendo esta oração de Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará da concupiscência desta carne, deste corpo que vivo, se não é o próprio Pai, o próprio Deus? 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, precisa viver uma nova vida. Se você de fato está em Cristo, então você é uma nova criatura, é um novo ser. Tudo aquilo que estava te condenando ao inferno não está mais, já passou, e tudo se fez novo. Agora, se você tem um novo cântico, você tem uma nova adoração, você tem um novo comportamento. E você quer que eu fale para você uma coisa? Nós não ganhamos pessoas com nossas palavras, nós não ganhamos as pessoas ou pregamos a Cristo com o nosso conhecimento teológico. Não, nós ganhamos outras pessoas a Cristo pelo nosso comportamento. Existe uma nuvem de testemunhas, uma nuvem de pessoas olhando para você e tentando imitar você no máximo que você é. Deixa eu dizer uma coisa para você. E se tem uma nuvem de testemunha te observando, não só aqui, de seres humanos, mas também nas regiões celestiais, qual é o nosso comportamento? O que precisamos fazer? Jesus está voltando para nos levar para Ele. Nós precisamos viver santidade no nosso corpo e no nosso espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Paulo é tomado pela presença do Espírito Santo quando ele escreve essa carta à igreja de Coríntios. Que a igreja de Coríntios era uma igreja tão complexa, tão complicada, que quando Paulo chega lá, no primeiro capítulo, Paulo lhe tece uma porção de elogios. Ele fala assim: nossa, vocês são abençoados, não lhes faltam dons, que legal. É fácil pregar aqui neste culto, porque quando eu prego aqui, a presença de Deus desce de uma forma maravilhosa. Que legal, que bom, gostei de ver vocês. Verso de número 10. Quando o apóstolo Paulo, parece-me ver que Paulo participa de um culto, fica alguns dias sem voltar à igreja, e ele começa a fazer uma observação à distância, de longe, da igreja de Corinto. E aí, ele começa então a dizer: nossa, cadê vocês que participou daquele culto comigo aquele dia? Que tinha dons, que tinha línguas, que tinha batismo, que tinha cura, que tinha uma porção de coisa. Agora eu estou vendo vocês divididos. E uns dizem: eu sou de Pedro, outros dizem:
eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cristo, outros estão dizendo agora que até do meu grupo. E aí, aonde está então o amor de Cristo que é implantado em vós, que foi derramado em vós? Aí Paulo, pelo Espírito Santo, começa a escrever à igreja de Corinto, a ensinar a esta igreja, a mostrar para esta igreja um caminho excelente para viver avivamento. E olha só, no verso de número 19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí no verso 20 ele fecha e ele diz assim: porque fostes comprados por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Eu preciso glorificar a Cristo, a Deus, no meu corpo e no meu espírito. Você sabia que você glorifica a Deus quando você se alimenta? Quando você come corretamente, quando você se alimenta corretamente? Você sabia que você glorifica a Deus quando você bebe também para o seu corpo ser abastecido? Você também come e bebe para glorificar a Deus. Mas também você, quando se alimenta no mundo espiritual da palavra de Deus, você também come para glorificar ao Senhor. Agora, qual tipo de alimento que eu venho comendo? Que comida que eu como diariamente para alimentar o meu corpo? Que comida é espiritual que eu alimento o meu espírito todos os dias? Qual é? O que eu venho alimentando? Será que eu venho alimentando o meu espírito dos entretenimentos que existem nas redes sociais? Ou será que eu venho alimentando o meu espírito da boa e agradável vontade de Deus, que é a palavra do Senhor implantada no meu coração? Será que eu tenho regularmente buscado ao Senhor enquanto eu posso o encontrar? Porque chegará um tempo em que nós não vamos conseguir encontrá-lo, porque tudo terminará, e eu não quero estar aqui. Eu quero estar com Ele na eternidade já. Aleluia! Será que você pode dar um glória a Deus nesta noite? Aí o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 22, ele diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. O que vai te fazer se tornar separado é você se abster da aparência do mal. É nós nos separar, nós nos deixar com que o Espírito de Deus atue e trabalhe no nosso coração, para que nós possamos enxergar que o mal está ao nosso lugar, ao nosso derredor. Jesus disse que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. E ele também disse assim, que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E ele vem com as suas vãs sutilezas, com as suas vãs filosofias. Esse é um tempo que estamos vivendo a apostasia. Você sabe uma coisa que mostra a apostasia estabelecida e instalada em nós? É o nosso ativismo religioso. A gente só vem na igreja porque é alguma coisa. A gente só participa do culto porque somos inseridos num departamento de liderança, ou de qualquer outro departamento e ministério que existe dentro da igreja. Aí alguém tira de você aquilo que você tem. Sabe o que acontece? Eu não vou na igreja não. Eu vou usar o pastor Benê aqui, meu amigo. O pastor Benê me tirou. Não vou mais não. Você está um pé dentro da apostasia, dentro da igreja. Se você pensa assim, mude seu comportamento, mude seu pensamento. Porque a porta que nos leva para o céu não é o que somos, é o que temos aqui. O tesouro escondido de Deus para o nosso coração. Abstém-vos de toda a aparência do mal. Se abstém do ativismo religioso. Tudo aquilo que te faz viver ativismo, não é de Deus.
Mas comece a viver o sobrenatural. Comece a enxergar aquilo que Deus tem mostrado para ti, aquilo que Deus quer revelar a você. Capítulo 12, verso 12 de Romanos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo Paulo está dizendo assim, não se conforme com as coisas do mundo. Gente, o pecado está tão escancarado, está tão de portas abertas, que a gente não via coisas. Eu sou aqui um quarentão com quase 50. Quando eu era menino, eu não via algumas coisas hoje na rua como eu vejo hoje. Eu não vejo as pessoas mentirem como eu no dia de hoje, na minha infância. Se mentiam, eram nas escondidas. Aquilo que era pecado, que não podia no meio da igreja, que era abominação diante de todos, hoje se tornou comum, normal. Apostasia. O avivamento não acontece se isso estiver no nosso meio. Glória a Deus que aqui não tem, deve ter em outro lugar, mas aqui não. Se nós estamos vivendo ativismo religioso porque temos alguma coisa dentro da igreja, meu irmão, nós estamos errados. O texto está dizendo para nós nesta noite de Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É todo dia que eu preciso renovar o meu entendimento, é todo dia, lendo a palavra é todo dia, orando é todo dia, me santificando é todo dia, buscando ao Senhor é todo dia, me colocando diante dele, dizendo assim, como o salmista diz: vê se há em mim um caminho mau, e por favor, se houver, avisa-me, fala comigo, me tira dele, me leva para perto da tua presença, porque eu prefiro estar na tua casa, prefiro estar na tua presença do que está vivendo isso. O salmista diz certa vez assim: tu não te comprases com sacrifícios, porque senão eu os te daria. Você sabe o que ele estava dizendo? Olha, ainda bem que os sacrifícios que eu consigo fazer, e eu consigo fazer muitos, pouco importa para o Senhor. Mas lá no Salmo 51 ele diz assim: mas um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Quando eu me quebranto na presença do Senhor, quando eu entro no meu secreto com Ele, digo assim a Ele: Senhor, aqui estou. Dá uma olhada. Minhas vestes estão sujas. Os meus pés estão sujos. E algumas vezes me faltam forças. Algumas vezes eu quero desistir. Quando eu coloco isso diante dEle, meu irmão, o Espírito Santo começa a trabalhar o meu interior, o meu íntimo. O Espírito Santo começa a trazer à minha memória a palavra. E a palavra, ela é luz para o meu caminho, ela é lâmpada para os meus pés, ela é alimento que sacia a minha fome, ela é água viva que me transporta para a presença do Senhor, que me fortalece. É a palavra. Quando eu vivo a palavra, meu irmão, certamente eu estou vivendo no centro da vontade de Deus, com a minha mente renovada e transformada. O Evangelho de João, capítulo 17, no verso 17, Jesus diz assim: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação vem pela palavra. Mudança de comportamento na nossa vida para nos santificarmos é pela palavra. Nós precisamos parar. Olha, escute isso aqui. Eu e você precisa parar de fazer oração de pedinte. A gente dobra o joelho e começa: Jesus, olha para minha casa, olha para o meu filho, olha para o meu trabalho. Senhor, eu queria trocar o pneu do carro. Senhor, me ajuda esse mês para trocar o pneu do carro. Para. Comece a orar a palavra. Modelo: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Exaltação, adoração, louvor. E aí você diz: venha a nós o teu reino. Eu quero estar no teu reino. Eu quero o teu reino, eu não quero nada mais. Nada me importa se eu não tiver o teu reino. Jesus está ensinando a gente a orar a palavra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Algumas vezes nós queremos que o Senhor atenda aos nossos caprichos. Senhor, eu quero. E às vezes Ele quer te dar de uma forma diferente e não do jeito que você quer. Eu digo isso por experiência própria. Talvez alguém aqui nunca viveu isso, mas eu fiquei 10 anos desempregado. Você sabe o que é pegar um currículo, sentar diante de uma pessoa que está te fazendo a entrevista, e ele olhar para você: cara, o seu currículo é bom, legal, você tem as formações que eu preciso, mas eu não posso te contratar. Mas por quê? Porque você é pastor. E eu dizia à pessoa assim: mas eu preciso cuidar do meu Samuel, ele é pequeno, precisa de leite. Ele puxou minha calça essa semana e disse assim: papai, eu quero tomar um Danone. Eu não tinha na geladeira para dar para ele, eu queria um trabalho. E algumas vezes eu saí, sabe para fazer o quê? Para carpinar calçada, terreno. Algumas vezes eu saí para ajudar pintor no último andar de um andame sem uma trava, e aquilo ventava, e eu ia para um lado e para o outro. Eu dizia: Jesus, me segura aqui, porque senão eu vou cair. Algumas vezes, e algumas semanas, eu carregava lata de cimento nas costas. Mas uma oração que eu fazia é: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, eu preciso do teu Espírito. Pode faltar tudo para mim aqui, mas a tua presença não pode faltar. Pode ter escassez de alimento na minha mesa, mas a tua glória não pode estar longe da minha casa. Alguém entrava em casa e fazia assim, ó: tem alguma coisa diferente aqui. Não, mas tem nada diferente. Não tem. Tem alguma coisa diferente aqui. É isso que nós precisamos desejar no nosso coração. Precisamos desejar a glória, a presença do Senhor. Nós precisamos desejar o mover do seu Espírito em nós. Em Mateus, Jesus está dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. São passos, são pilares para que eu tenha uma vida de santidade. E o resultado para que eu possa ter uma vida de santidade, eu preciso viver comunhão. Eu preciso ser testemunho de vida para os da minha casa, mas também para o mundo. Eu preciso ter esperança na vida eterna. Jesus está dizendo no Evangelho de Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, no verso de número 8, ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no mesmo capítulo, no verso 16, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás nos céus. Jesus estava dizendo: olha, brilhe, vocês têm que ser luz diante dos homens. E a luz, ela fica ofuscada quando nós estamos dentro de casa. É para com os nossos. É primeiro com os nossos, depois lá fora. E uma das coisas que está ficando tão difícil é deixar o candeeiro aceso dentro da nossa casa. Nós precisamos refletir isso. Romanos capítulo 6, versículo 22 diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna.
Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tende os vossos frutos para a santificação, e por fim, a vida eterna. Eu vou encerrar contando uma história. Certa feita, Alexandre o Grande passava em revista a sua tropa. Alexandre era severo com os seus soldados e nunca aceitava a covardia da parte deles. Preste bem atenção nisso. Homem guerreiro, valente, jamais recusou diante do inimigo, no fragor da batalha. Nunca ele recusou uma luta, mesmo que o seu inimigo se mostrasse muito forte. Alexandre o Grande era um conquistador inveterado, um expansionista sem precedentes. Quase todos os que eram levados perante ele, assentando em seu trono de pompa e glória, eram severamente castigados por seus delitos. Entretanto, dentre os demais aproximou-se um jovem simpático, olhe só isso, meigo, que conquistou logo a simpatia do rei. Alexandre se retirou e perguntou a um dos comandantes assim: que acusação pesa contra este soldado? Majestade, respondeu o comandante, ele foi apanhado fugindo do inimigo e escondendo-se em uma caverna. O rei logo fechou o rosto e com a face fechada ficou irado. Então, no coração do rei ele dizia: eu não tolero covardia. Mas a compaixão e a simpatia voltaram ao coração do rei e, mostrando-se benigno para com o soldado, perguntou-lhe: soldado, como que você chama? E logo o soldado respondeu: me chamo Alexandre, meu senhor. E lhe responde aliviado. Alexandre o Grande, então, irado, perguntou-lhe segunda vez: soldado, qual é o seu nome? E o soldado, gaguejando, respondeu-lhe: Alexandre, meu senhor. Alexandre, no ímpeto de fúria, saltou de sua cadeira, agarrou o soldado por sua farda, jogou-o com força ao chão e com o dedo em riste disse-lhe: soldado, mude o teu nome ou mude de conduta. A história de Alexandre o Grande com esse soldado era: para você levar o meu nome, para ser Alexandre como eu, você precisa praticar as mesmas coisas que eu pratico. Aí eu abro um parênteses e faço uma pergunta para mim, porque estou pregando para mim. E Jesus perguntando-me: qual é o seu nome? E eu logo respondo: cristão, Senhor. Mas como pode então viver deleitando-se com os pecados que levaram Jesus à cruz? Como pode levar uma vida impura e sem santidade? Aí imagina só se Jesus olhasse para mim e dissesse assim: mude de nome ou mude de conduta. É impossível ser cristão e mundano ao mesmo tempo. Não é coerente carregar o nome de Cristo e viver comprometido com o pecado. A ausência de santidade é a causa do nosso fracasso e o grande obstáculo ao avivamento. Deus não usa vasos sujos. A falta de santidade emperra, amarra e desacredita você como igreja. Se Jesus perguntasse para nós nessa noite: como é que você chama? Sou cristão. Mas e por que você mancha então o meu nome?
Por que você tem amizade com o mundo? Aí Jesus vai dizer como Alexandre disse. Ou imagina só se ele dissesse como Alexandre o Grande disse: soldado, mude o seu nome, ou mude a sua conduta. Seja, pelo Espírito, seja quente ou frio, morno, não há condição de tê-lo, porque eu vou vomitar da minha boca. Que nesta noite eu e você possamos ter consciência da santidade, de que o Senhor exige santidade da nossa parte. É mudança de comportamento. Não é ativismo religioso. Não, eu vou à igreja porque eu toco no ministério de louvor. Se você vem só para tocar no ministério de louvor, não venha. Se você vem só para fazer parte do diaconato, não vem. É ativismo. Se você vem só para participar do ministério da recepção, não vem não. Agora, se você veio para servir na casa do Pai, mas também para o adorá-lo e reconhecê-lo que Ele é o Senhor da sua vida, joia, que bom, você está no lugar certo, e você vai dando passos de glória em glória, você vai sendo renovado, de tempo em tempo você vai vendo a glória, de momento a momento você vai sentindo a presença do Senhor, e você vai começar a estabelecer padrões para a sua vida de santidade. Quanto você menos esperar, você estará dentro da câmara da glória, dentro do ambiente da glória, dentro do mover da glória do Pai, e você não vai querer sair de lá mais. Às vezes só cantamos, quem já pisou no santo do santo, e não quer sair de lá mais. Mentira. Quem experimentou de verdade o santo, não quer sair daqui mesmo de verdade, quer ficar aqui, quer fazer uma tenda aqui dentro. O sábio diz que é prazeroso a ele estar na casa do Pai, pelo menos um dia, do que 1000 em outros ambientes, em outros lugares. Fique de pé, por favor. Aleluia! Eu e você precisamos encontrar o caminho da santidade. Aqui está alguns passos para que você inicie o caminho, o início do caminho para que nós iniciamos para viver santidade e para viver avivamento. Eu me lembro que na igreja dos anos 80, como a gente via coisas extraordinárias, curas, libertações. Hoje nós estamos vivendo na era, nem sei se eu posso falar isso, o tempo de um evangelho barato. Vou mudar aqui o pensamento. Aonde as pessoas se preocupam em ter e não ser. Vou dizer uma coisa para você: Deus não importa o que você tem, porque tudo que você tem é dele. Tudo. Eu costumo dizer assim: tudo que tenho, não tenho. Tudo que sou, não sou. E tudo que digo que posso, não posso. Então tudo que você tem, tudo que eu tenho, não tem nada, pertence a Ele. É Ele que muda os tempos e as estações. É Ele que decreta no espaço de tempo em que nós estamos aqui, no espaço de tempo que Ele tem na eternidade. É Ele que faz as coisas. É Ele que domina todas as coisas, reinos. E a Bíblia diz assim, que vai passar todas as coisas, tudo passa, vai passar tudo, mas absolutamente tudo, mas a sua palavra
não há de passar. E Ele está dizendo para nós, santidade a Ele. Vamos nos santificar, vamos buscar santidade. Eu quero convidar você a orar. Se você puder, segure na mão de alguém, se achegue perto de alguém. Vamos levantar um clamor nesta noite. Se eu preciso me santificar, eu preciso me separar, então eu também preciso pedir a Deus perdão dos meus pecados e das minhas transgressões. E eu oro nesta noite pedindo ao Senhor perdão. Senhor, estamos diante do Teu altar e depois desta palavra. Senhor, não tem como, mas não tem possibilidade de fugir da Tua glória, fugir da Tua presença, porque os Teus olhos estão sobre os justos, sobre a terra. Os Teus olhos estão sobre os Teus filhos. Os Teus olhos estão sobre a igreja que foi comprada por um alto e bom preço. Pai, nesta noite, Jesus, nós queremos nos aproximar de Ti, sermos parecidos contigo. Que a Tua glória possa estar, ó Deus, refletida em nossas vidas, e que nós como espelho, assim como Paulo diz na carta aos Coríntios, quando ele fala acerca do amor, que a gente vê por enigma, apenas no espelho, mas um dia nós o veremos face a face. Nós queremos, ó Senhor, a Tua glória refletida em nós, e queremos ser espelhos, ó Deus, para este mundo, aonde outros olhem para nós e não nos não veja aquilo que somos, não veja aquilo que temos, mas que veja, Senhor, a Tua presença, a Tua glória, a manifestação do Teu Espírito sobre nossas vidas, ó Pai. Renova-nos nesta noite, ó Senhor, com a verdade da Tua palavra. Renova-nos nesta noite, Senhor, com a presença do Teu Espírito. Renova-nos nesta noite, Senhor, Pai querido, com o derramar da Tua glória sobre nós nesta noite. Que possamos sair daqui, Senhor, aleluia, com a nossa consciência, Senhor, aleluia, avisada de que precisamos nos chegarmos perto da Tua presença e perto da Tua glória.